Aula 32 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML, título Desenvolvimento de Software, parte prática, focando na etapa 7, especificamente na definição de portos. Tá? Muito bem, então nós vimos já a apresentação dessa parte da etapa 7. A etapa 7 tem 3 subetapas, começa com a especificação sintática das interfaces dos componentes. Então, a definição sintática das interfaces dos componentes tem 2 grandes tarefas: definição de portos e definição das operações. Então, no vídeo anterior foi apresentada a definição de portos e nós queremos agora trabalhar com a definição de portos sobre o nosso programa exemplo. Então, relembrando o que já foi dito antes, o que nós queremos saber, olha, com que outros componentes, o componente que eu trato, porque eu estou fazendo isso sobre a especificação da interface de um componente. Então, com que outros componentes o componente em questão precisa estar conectado? Puxa, se precisa estar conectado, precisa de portos. Então, nós partimos do princípio que, olha, a princípio, para cada componente a interagir, eu preciso de um porto. E aí temos a pergunta das variações. Puxa, mas temos situações diferentes disso, e nós já vimos também na apresentação da etapa, portos dinâmicos, portos para broadcast, portos para conexão com artefato de software que não é um componente. E adianto que no caso do nosso exemplo, o jogo Pentágono, nós não teremos portos dinâmicos nem portos para broadcast, mas nós teremos portos para interação com um artefato que não é um componente. Mas vamos ver isso, então, a definição dos portos dos nossos componentes na interface da nossa ferramenta. Para a criação dos portos, nós temos que ver as conexões entre componentes. Então, aqui nós estamos com a especificação do programa, com o diagrama de componentes e também com o diagrama de utilização, o Deployment Diagram. Em relação à versão anterior, eu fiz aqui uma alteração. Ao invés de ligação dos nodos aqui em relação ao servidor, eu interliguei diretamente o artefato NetGame Server aos 2 componentes, ao componente em que ele é interligado, que é o componente interface servidor. Bom, basicamente isso para mostrar o quê? E que observa, se a gente olha para o diagrama de componentes, nós vemos aqui uma conexão entre portos. Puxa, nós precisamos, uma conexão entre componentes, então nós precisamos de um porto em cada ponta, aqui também um porto em cada ponta. Então os componentes das pontas ficariam cada um com um porto e o componente central ficaria com 2 portos. Só que se nós olharmos aqui o diagrama de utilização, nós vemos que o componente interface servidor, na verdade, precisa de um segundo porto, que é um porto, inclusive, com o estereótipo not beyond, porque é para conversar com um artefato que não é um componente. Muito bem, então vamos vir aqui no nosso diagrama de componentes e vamos acrescentar os portos a esses componentes, conforme nós identificamos agora. Então aqui está o nosso diagrama de componentes. Agora os nossos componentes possuem portos, então eu procurei dar nomes significativos. Então no componente de baixo, por exemplo, o componente lógica Pentágono, o único porto dele que conecta ao componente interface usuário, eu chamei esse porto de porto usuário, quer dizer, o porto para conectar com o componente responsável pela interface com o usuário. E olhando para os demais nomes, a ideia é quem eu quero conectar com esse porto. E olhando o componente de cima à direita, o porto à direita observa porto NetGames com o estereótipo Not Beyond. Então é aquele porto para interagir com um artefato que não é um outro componente. Isso nós fizemos na especificação do software. Agora nós vamos criar uma especificação de interface para cada um dos 3 componentes e vamos levar essa informação para lá. Aqui está então a especificação da interface do componente interface servidor.
então com seus 2 portos, conforme nós tratamos na especificação do software, e da mesma forma feito para os outros 2 componentes. Então, com isso, nós encerramos a aula 32 com a definição dos portos dos nossos componentes.